Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Nácios. Nesse vídeo eu vou trazer um novo deck para vocês, que é mais um personagem aí, que é um dos oponentes, né, do Yugi, que é o Weevil Underwood. O Weevil Underwood, ele é um dos adversários do Yugi ali no início do Reino dos Duelistas. Ele tem outras participações na Batalha da Cidade e também ali na Saga dos Dragões, né? Então assim, conseguimos reunir as cartas e montar um deck aí consistente com as cartas que o Weevil utilizou. Claro que ele utiliza um certo número de cartas, que é até um número pequeno para montar um deck, tá? E como eu vou trazer aqui no canal alguns vídeos de duelos utilizando esses decks de personagens, esse aqui eu tive que acrescentar alguns cards ali, que ele se torne no minimamente competitivo ali para poder enfrentar os outros decks aí, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar, vou pedir para se inscrever no canal se não for inscrito, deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, comente, mostre aí para os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo, para trazer aqui para o canal e eles poderem prestigiar também esses decks, né, os decks de anime, decks de personagem que eu estou mostrando aqui neste canal, tá pessoal? Muito obrigado aí. E vamos lá, vamos ver aqui como que vai ser esse deck aqui. No caso, o Weevil, o deck dele é baseado em monstros do tipo inseto. Quem assistiu o anime conhece esse personagem, tá? Ele é baseado em monstros de inseto, tá? Um deck assim, ficou muito interessante. Como eu disse, eu tive que acrescentar alguns cards aqui só para dar um boost, né, nele. Ele tá com poucos cards e os cards que tem assim são realmente bem precários, quase não anima nem você construir para fazer um duelo, tá? Mas é possível também usar só com os cards dele. Poderia fazer 3 cópias de cada para preencher o espaço vago, mas não ficaria funcional. Tá? Então vamos começar aqui pela carta boss, que é a carta principal aqui, que é a mariposa, a grande mariposa perfeita, tá? Uma carta muito poderosa, talvez seja a carta mais poderosa do Weevil, tá bom? Essa carta aqui ele tentou jogar lá no início do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, né? Ali na série, quando eles estão no Reino dos Duelistas, não conseguiu chegar ao nível para poder invocar essa carta. A invocação dela é bem complicada, a invocação dela é difícil, né? Quem já assistiu o anime sabe que tem que esperar lá um certo número de rodadas ali, fazer muita coisa para poder fazer a invocação desta carta aqui. Quem assistiu o anime sabe que não é fácil fazer a invocação. O que aconteceu? Essa carta de fato foi invocada ali num duelo do Weevil contra o Joey, lá na Cidade das Batalhas. Ele conseguiu completar até o último nível da Grande Mariposa e trouxe a Mariposa para o campo para enfrentar o Joey. Contra o Yugi já foi diferente. O que aconteceu? Contra o Yugi, ela acabou tendo que sair antes do prazo do casulo e ela sai na sua versão aqui, que é a Grande Mariposa, né? O Yugi também enfrenta ela, tem um pouco de dificuldade ali para poder vencer o Weevil ali com a Grande Mariposa, mas é uma carta muito boa, né? O design clássico aí, pessoal que gosta bastante. Então tá aqui a Grande Mariposa e a Grande Mariposa perfeita, tá bom? E tem uma outra versão dela aqui também, né? Que é a Larva de Mariposa. Também uma outra carta aí também, que é baseada ali na Pequena Morte, né? E do Casulo de Evolução. A carta Casulo de Evolução, tá? Ela comba com o Pequeno Mote, né? Essa pequena lagarta aqui. Dessa forma que consegue fazer toda aquela jogada ali para invocação da Grande Mariposa, tá bom? Olha só, legal. Aqui temos outros cards que o Weevil joga, também insetos. Temos aqui o Gafanhoto Saltitão. Temos 2 Gafanhotos Saltitões aqui nesse deck, tá? Se eu não me engano, o Weevil realmente joga 2. Aqui ele tá com 2 aqui, mas vai ter cards aqui que eu tive que fazer a alteração na quantidade também, como eu falei, para fazer um complemento de cartas. Mas quando chegar nesses cards eu vou mencionar, tá? Vamos pro próximo aqui, é o Flying Kaminari também, tá? É jogado aí pelo Weevil. Aqui nesse deck está com 2, ele só joga 1, tá? Tá com 2 aqui para ganhar uma consistência ali que você pode destruir esse inseto e pode buscar o outro dele. Então assim você pode atrasar uma rodada para tentar fazer alguma jogada. Isso quando esse deck é utilizado em batalhas, tá bom? O Kizeitai também utilizado pelo Weevil aí na série. Se eu não me engano, ele foi utilizado contra o Joey, tá? Equipado, acho que o Jinzo, se eu não me engano, com essa carta aqui, e ela tem o efeito ali de ficar recuperando cada rodada metade dos pontos de ataque do monstro equipado. Então, no caso, como ele equipou o Jinzo, o Weevil ficava recuperando pontos de vida equivalente a 1.200 pontos. Outra carta ali, que é o Leghu. Leghu foi utilizado contra o Joey e também contra o Yugi. O Joey na Cidade das Batalhas e contra o Yugi quando eles duelam em cima de
de uma locomotiva ali, em cima de um trem, né? Eles acabam duelando em cima de um trem e ele utiliza também essa jogada do Leg Ru para atacar os pontos de vida do oponente, que esse foi feito do Leg Ru atacar diretamente. Temos aqui a Inset Queen. Inset Queen é uma carta também muito emblemática do Evil. Essa carta foi utilizada também para enfrentar o Joey Wheeler na Batalha da Cidade. O Joey acaba ficando com essa carta, tanto que ele até utiliza ela também nos duelos finais ali das batalhas, tá? Então ele acaba ficando com essa carta aqui também. Ela também é uma carta do Joey, né? Inset Queen, mas o Inset Queen também é jogado posteriormente pelo Evil Underwood contra o Yugi ali naquele duelo em cima do trem, tá? Muito legal. Temos aqui o Parasite Parasite, né? Também uma carta emblemática aí também. Foi utilizado contra o Joey aí, se eu não me engano, contra o Yugi também. Não me recordo exatamente, mas Parasite com certeza foi utilizado contra o Joey. É uma carta aí também famosa. O pessoal do Lynx aí que jogava mais nas antigas também já deve ter utilizado essas cartas com aquelas habilidades do personagem Evil Underwood, tá? Muito legal essa carta. É uma carta com um dos efeitos mais diferenciados, porque ela vai para o deck do oponente, mas vai virada para cima, embaralhada e tal. Tem toda uma situação de efeito com essa carta. Ela tem um dos efeitos mais exclusivos aí do TCG, tá? Temos aqui a Joaninha, com marcas de caveira, também utilizada pelo Evil, tá? Soldado Inseto do Céu, também utilizado pelo Evil Underwood, tá? Carta no design aí bem clássico, né? Temos aqui a Ferroada Fatal, ou Ferroada Letal, né? Carta também muito interessante, aí também utilizada pelo Evil Underwood, se não me engano, uma das primeiras cartas que ele utiliza ali contra o Yugi ali no Reino dos Duelistas. Outra carta que nós temos, o Inseto Básico. O Inseto Básico também foi usado pelo Evil Underwood contra o Yugi, tá? Foi feito equipado, foi colocado várias equipes nele, ficou um inseto parrudão, ok? Temos o Gokibori, também, uma carta também do nosso amigo Evil Underwood. Tanto que essa carta aqui, se não me engano, ele até rasga uma dessas cartas no duelo contra o Yugi. Ele faz simulando que é uma carta que está aprisionada a alma do pequeno Yugi. E ele rasga essa carta e o faraó vai aos prantos, mas na verdade era só uma carta que ele chama que uma carta boba, né? Uma carta tola. Mas é uma carta que ele utiliza aí também. E temos um inseto grande aí também, um tipo de formiga aí, muito interessante, também utilizado pelo Evil Underwood. Temos aqui o escaravelho Hércules, também utilizado pelo Evil no anime, tá? Temos aqui o Fly Kaminari 2, também utilizado pelo Evil. Então, assim, são as cartas interessantes, porque ele utilizou de monstro aí, tanto na Cidade das Batalhas, quanto naquela saga dos dragões e no Reino dos Duelistas, tá? Agora aqui eu já vou mostrar para vocês somente alguns monstros que estão nesse deck, mas é somente para compor, porque esse deck tem que se tornar competitivo, pelo menos para a gente poder ter uns duelos ali mais equilibrados com os decks que eu vou trazer aqui para o canal, tá, pessoal? Então vamos lá, a carta que eu adicionei que não faz parte, mas é uma carta bem interessante, que tem um jeito mesmo de ser do Evil, o Gokipon, tá? Bem legal. Aí temos a armadura de Bioinseto. Se eu não me engano, essa armadura aqui, ela é meio que uma alusão às cartas de equipamento do Evil Underwood com o inseto básico, tá? Aqui pela artwork da carta, muito legal, e tem um bom efeito também. Coloquei 2 desse no deck, para dar um upgrade ali, dar um boost ali de força no baralho, tá? Para ser possível ali fazer uns duelos interessantes. Pena que é uma carta aqui de 5 estrelas, né? Mas ela tem o seu efeito compensa, um efeito muito interessante para você estar utilizando aí, vou trazer nos duelos e vai ajudar a equilibrar o deck, pelo menos o Evil se tornar um adversário mais interessante de duelar. Se não, se só usar com as cartas mesmo, as poucas cartas que ele utilizou no anime, não vai ser o suficiente, ele vai acabar sendo derrotado muito fácil. Temos aqui o Parasita Paranoico, também uma carta que foi adicionada, também uma carta com bom efeito, também para insetos, não é uma carta muito forte, mas tem muito estilo do Evil também, que ele tem o Parasita e tem agora o Parasita Paranoico, né? Coloquei 2 desse card, lembrando que essas cartas aqui, essas que eu estou mostrando agora, não são do Evil, são monstros que eu adicionei no deck, somente para dar uma incrementada na força do baralho, tá bom? E temos mais um Formiga-Leão do Infinito, também uma carta aí interessante, inseto. Muito boa, essa carta aqui também está aqui no deck, comba muito bem e funciona perfeitamente no deck de insetos, tá? Vamos para o próximo. O próximo aqui nós temos o Lacre de Orichalcos. O Lacre de Orichalcos foi usado pelo Evil Underwood naquela saga dos dragões, e o Evil Underwood ativa e controla essa carta, ele acaba se tornando um dos servos ali do Darts, e
ele possui essa carta Lacre de Orixalcos, uma carta muito legal. E como aqui eu estou fazendo os decks baseados no que o personagem jogou no anime, né? Claro, com algumas ressalvas, como eu mostrei para vocês alguns cards complementares e para fortalecer o deck, mas essa carta aqui foi utilizada pelo Weevil. Outra carta muito utilizada pelo Weevil, tanto no duelos contra o Yugi, na Saga dos Dragões, quanto contra o Joey também. É uma carta também muito interessante. Ele utiliza aí combada com algumas cartas, tanto que também vou mostrar uma carta de DNA, uma armadilha que ele utiliza aí para converter todos os monstros em inseto e utilizar essa barreira de insetos, né? Ó, monstro inseto que o seu oponente controla não pode declarar ataque. Se você usar a DNA, a sugestão de DNA, você pode transformar todos os seus monstros, os monstros do seu adversário, em inseto e ativar essa carta para fazer com que eles não possam atacar. Ok? Coloquei duas aqui para funcionar esse combo de forma mais consistente e funcionar mais rapidamente, que é um dos combos mais importantes do deck do Weevil Underwood. Temos o Aerosol. Essa carta gera Aerosol Erradicador, né? Um ponto meio difícil. É muito legal essa carta aqui, tem uma artwork bacana, muito popular aí, o pessoal conhece muito aí, até dos jogos aí de PlayStation, né? É uma carta muito boa e o Weevil também utiliza ela aí, ó. Destrua todos os monstros e insetos no campo. Então, se você converter todos os monstros em insetos, mesmo sendo do seu oponente, ele também essa carta também funciona para ele e acaba destruindo todos os monstros. Temos aqui a armadura de inseto com canhão laser, carta utilizada aí pelo Weevil Underwood quando ele duela contra o Yugi ali no início foi bem no início ali no Rei dos Duelistas, tá? Bem lá no início, eu utilizo essa carta, muito legal. Mais uma dessa cópia, porque é uma equipe muito bom, olha, equipe de 700 pontos de ataque, então consegue transformar aqueles monstros mais fraquinhos do Weevil num monstro com um ataque até considerável, para poder fazer um duelo ali de personagens. Vou manter duas cópias desta carta. Temos aqui a armadura de canhão laser, também ela tem um aumento ali de 300, mas já é alguma coisa ali para poder fortalecer um monstro mais fraquinho que está em campo. Multiplicação de formigas, também utilizado pelo Weevil Underwood. Se eu não me engano, esse duelo foi contra o Joey. É uma carta assim também interessante você usar em determinadas situações no duelo. Ele utiliza, então tá aqui no deck, tá? Bom, finalizamos aqui todas as Magic Cards, agora vamos entrar para as cartas armadilhas desse deck do Weevil Underwood. No momento que eu mostrei para vocês, tudo que era Magic Card, tudo cartas que ele já utilizou, tá bom, pessoal? Não talvez naquela mesma quantidade que tá ali, a gente não tem como prever quais cartas, outras cartas que ele tinha no deck, mas o que ele jogou tá ali para poder fazer jogadas consistentes. Temos o Infinite Decimal, tá? Uma carta aí utilizada pelo Weevil Underwood aí, se eu não me engano, é contra o Joey, tá? Na Cidade das Batalhas. Temos a cirurgia de DNA, que eu havia comentado com vocês, uma carta muito, muito legal, que você pode utilizar aí para conseguir transformar todos os monstros num tipo específico. Você vai lá e transforma todos os monstros do seu oponente em inseto, para que os seus efeitos de outras cartas, como barreira de inseto, possam funcionar ali e você fazer os combos que o Weevil faz, tá? O Weevil, se eu não me engano, utiliza essa carta aqui também, se eu não me engano, posso estar enganado para ter usado alguma carta similar, mas que o efeito é muito semelhante à cirurgia de DNA. Tem mais uma carta aqui, como eu coloquei duas barreiras de inseto, eu coloquei também duas cirurgias de DNA para facilitar que o combo aconteça em campo, tá? Não coloquei três porque já era muito. E é uma carta assim que o Weevil utiliza, mas também ela atrapalha um pouco no campo, você não tornar uma carta contínua, tá bom? Agora temos aqui algumas cartas de armadilha que eu adicionei nesse deck, mas que não foram utilizadas pelo Weevil Underwood, é somente para fazer um complemento e também dar um boost de força no deck do Weevil, aqui porque eu vou trazer para o canal, como já disse, vou trazer alguns duelos, então os decks precisam ter um pouco mais de força, o duelo não ficar assim tão rápido e você vencer muito facilmente. Vamos lá, Escamas Corrosivas é uma carta nova que eu estou adicionando nesse deck, é uma carta que tem toda a temática mesmo do Weevil Underwood, tanto que aqui representa até algum momento aqui que é uma batalha que tem aqui no Weevil entre o Yugi, tá? Ali no início do Rei dos Duelistas. Essa é uma situação que acaba até acontecendo ali na série e acabou virando uma carta ali, representa muito bem. Escamas Corrosivas. Escamas Corrosivas eu adicionei, deixa eu ver, eu adicionei 3 escamas corrosivas nesse deck. E a última carta aqui é o Spider Egg, né? O Ovo de Aranha, que também é uma carta muito boa,
E comba muito bem com o deck do Weave Underwood. Ele não utiliza essa carta, mas eu coloquei somente para complementar. E aqui nós encerramos os Trap Cards, tá? Pessoal, ainda tem mais uma carta aqui que eu vou mostrar, que é a última carta aí, que foi até lançada não tem muito tempo. Ela veio aqui pro DCG, uma carta muito legal também, que tem um bom efeito. E que também comba aí com o deck do Weave tranquilamente. Eu trouxe para ela um monstro de fusão, tá? Acho que quem aí joga o Yu-Gi-Oh! Já deve conhecer que carta é essa, mas uma carta tem tudo a ver com o deck do Weave. Eu coloquei só para dar um último boost aí de força, para que se tornasse um pouco competitivo ali para poder enfrentar. Porém, não foi usado pelo Weave Underwood, tá? Eu vou deixar o deck list das cartas utilizadas pelo Weave Underwood aqui na descrição do vídeo, para que você possa assistir e tirar suas... Se quiser montar o deck igual do Weave, vai estar ali a lista de cartas, somente cartas utilizadas pelo Weave Underwood. E depois eu vou fazer um espaçozinho ali para fazer uma observação com o nome das cartas que eu adicionei aqui para tornar o deck ali mais consistente e conseguir ter uns duelos mais divertidos ali utilizando os efeitos das cartas. O último card que eu tenho é o Grande Inseto Definitivo. Vou mostrar aqui melhor em detalhes para vocês. O Grande Inseto Definitivo, ele é uma fusão muito bacana. Se você observar aqui, é uma mistura da Inset Queen com a Grande Mariposa, tá? Carta muito poderosa, e a forma de chegar no campo também é uma forma que você consegue invocá-lo com mais facilidade, você consegue descer mais facilmente para o campo e dar um pouco de dificuldade. Só coloquei uma cópia dela porque é uma carta já extremamente forte, então vale a pena colocar aqui no deck só para dar mais um boost de força aí. Mas não foi utilizado pelo Evil, mas a carta tem tudo a ver com esse personagem, tá? Então, bom pessoal, esse foi o vídeo. Tá? Quem assistiu até aqui eu agradeço, muito obrigado aí. Comenta, compartilha se você acha interessante, se inscreve no canal. Eu agradeço muito, tô trazendo vídeos aí com decks de personagens que eu tenho aqui. E vou trazendo aos poucos, em breve vou trazer os duelos também entre esses decks aqui para o pessoal tá assistindo. Então, vou pedir para que você recomende os nossos vídeos aí para seus amigos, para que possa trazer o pessoal para o canal, o pessoal tá conhecendo esse conteúdo, tá? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.